E eu acredito que quando a gente tem filhos, né, quando a gente tem essa responsabilidade lá em casa, a gente transfere um pouco disso também para a empresa, né, de se sentir responsável, de observar também as pessoas que estão conosco aqui, das responsabilidades que tem. Então, essa coragem que muitas vezes a gente tem com o filho, né, com a filha a gente sabe que a gente é o responsável por eles, né, então a gente assume uma postura de liderança também dentro de casa. Olá, eu sou Shirley Ortiz, no Líderes de um Novo Mundo, o podcast que conecta você com a liderança do futuro. No episódio de hoje, vamos conversar com a Marlise Alves e o Márcio Teixeira, sócios da MM Contabilidade, Consultoria e Coaching. E vamos entender com eles um pouquinho mais de como a expansão dos negócios da empresa coincide e flui junto com o movimento também de expansão de vida, de desenvolvimento e de busca pessoal. Bem-vindos, Marlise e Márcio, a essa conversa, a esse encontro. Muito obrigada, Shirley. Obrigada por esse convite. Para nós é uma honra estar aqui participando contigo desse episódio do Líderes de um Novo Mundo, esse programa que é fantástico e que a gente também acompanha. Oi, Shirley, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nesse teu canal, né? Então, vai ser muito bom esse papo, né, que a gente vai ter. Então, para a gente começar, eu queria dizer que a MM já tem mais de 20 anos de história, né? Uma vida, uma trajetória longa de caminhada. E eu queria que, para a gente começar a entender um pouquinho mais esses movimentos, te perguntar, Marlise, como é que foi essa trajetória, o início da empresa? A gente percebe no caminhar que houve uma expansão também do tipo de atividade, começou como escritório contábil e depois foi expandindo também para consultoria, coaching, e a gente sabe que essa expansão tem a ver também com o movimento teu de desenvolvimento pessoal, de atender novos anseios, novas expectativas. Então, conta um pouquinho para a gente desse início e dessa trajetória, dessa ampliação e desse movimento de expansão. Bom, Shirley, nós começamos em 97, né, e nessa época eu estava recém-formada, recém-saindo da faculdade, nem tinha me formado ainda, mas tinha esse anseio empreendedor que também partiu do Márcio. Nessa época, ele desejava muito ter uma empresa contábil, né, trabalhar por conta própria, como a gente chamava lá naquela ocasião, em 97, e só que ele trabalhava numa empresa fixa, né, tinha um emprego de carteira assinada, então me deixou com essa incumbência de começar esse negócio. Ele já era contador formado, eu estava finalizando a minha faculdade, e aí nesse período, então, eu decidi começar, até por um impulso, eu digo muitas vezes imaturo, né, eu tinha 21 anos de idade, super novinha, e de repente já me via atendendo os clientes diretamente e atuando na contabilidade. Claro que todo começo não é fácil, mas a gente começou a perceber essa necessidade, né, de atender os clientes, de atender bem os clientes dentro da contabilidade, e isso foi fazendo essa expansão natural do negócio acontecer. Eu me sinto uma pessoa muito inquieta, e enquanto eu estava exclusivamente atendendo na técnica contábil, e isso foi ali em torno de uns 10 anos de empresa, de 97 até, um pouco menos, até 2005, mais ou menos, eu sentia que eu podia ajudar mais os clientes se eu tivesse mais ferramentas, se eu tivesse mais condições de assessorá-los, né, de uma maneira um pouco mais administrativa, comportamental. Então, ali em 2005, 2006, eu iniciei uma trajetória de desenvolvimento pessoal, né, que ainda não finalizou, e eu acredito que nunca finaliza. Em 2012, a gente transformou a empresa deixou de ser MM Assessoria Contábil para se transformar em MM Contabilidade, Consultoria e Coaching. Foi onde nós abraçamos esse lado de consultores empresariais, de consultores de pequenos negócios, né? O nosso nicho aqui é geralmente pequena e microempresa. E ali, então, deu um rumo um pouco diferente para o nosso escritório. Hoje, muitas pessoas nos conhecem por essa consultoria financeira aliada também ao serviço de contabilidade. Ótimo. E, Márcio, a Marlise foi contando que tu já atuava, né, já estava em outra empresa, já tinha, então, digamos, uma trajetória profissional no nascimento da MM. E como é que foi essa tomada de decisão de unir forças com a Marlise também no campo profissional, né, uma vez que a vida de vocês já estava conectada?
Como é que foi tomar essa decisão e fazer com que esse movimento, que como tudo na vida, quando se assume também, o casal assume o compromisso de trabalhar junto, assume também riscos e vantagens, os dois lados, né? Conta um pouquinho, na tua experiência, como é que foi essa experiência de começar a trabalhar junto e como tem sido nesses últimos 20 anos, como lidar para que essas forças se potencializem e também cuidar para que os resultados disso sejam efetivos para a empresa, para os clientes e também para a vida familiar, para a vida afetiva, para a vida como um todo. Então, voltando um pouquinho então lá, como é que começou, né, a minha parte, né? Praticamente todo estudante de contabilidade sonha em ter um escritório de contabilidade, né? Eu não era diferente, para mim não era diferente. Então, só que eu tinha vontade, mas não tinha coragem, né? Então, veio a oportunidade de a gente começar o escritório, né? Inicialmente só com a Marlise. Então, eu dei todo o apoio para a Marlise. No início de 7, 8 anos iniciais, eu ajudava ela no final de semana, à noite, né? Mas a Marlise mesmo que foi a quem empreendeu inicialmente, né? Ela teve a coragem de sozinha estar empreendendo, né? Com o nascimento do Matheus, nosso primeiro filho, aí não teve jeito. Aí a minha escolha ou era vir unir forças junto integralmente, né? Ou então não ia ser possível a gente continuar com esse sonho, né? Então foi isso que aconteceu, né? Com o nascimento do Matheus, eu vim unir forças com a Marlise, né? É interessante porque um escritório de contabilidade são vários setores, né? Então, eu tinha expertise em algumas áreas e a Marlise tinha expertise em outras áreas. Então, a gente uniu essa parte. A partir daí, o escritório começou a crescer, né? Houve a oportunidade de a gente conseguir, né, integralmente, com 2 pessoas na empresa, a gente conseguiu atender mais empresas, né? E aí, com isso, veio a necessidade de ter colaboradores, né, para ajudar, né, nessa nossa empreitada, né? E foi isso que a gente fez, né? Então a gente foi contratando colaboradores para cada um cuidar de uma área, né? Hoje nós temos áreas específicas aqui na empresa, né? Nós temos a área de contábil, fiscal, temos a área do setor pessoal, temos a área de societária, que é a parte de abertura e encerramento de empresa, né? Temos a área do coaching, né, que a Marlise atende, né? Tem o próprio negócio em si, né? Porque a gente também tem que cuidar da nossa empresa, né? Então, tem a área financeira nossa que tem que ser cuidada, né? A parte administrativa. Aí veio a necessidade de ter alguém que cuide dessa área, né? Onde a gente tem uma pessoa que cuida só da parte administrativa aqui dentro, né? A gente participa também de cursos de qualidade, né? Então, são vários setores que realmente precisa ser atendida pela empresa, né? Então, teve um crescimento e também teve um aumento de demanda dentro do escritório, né? Então, isso tudo veio a unir, né? Eu e a Marlise e os vários colaboradores que vieram a agregar com a gente. Ótimo. Marlise, tu tem trabalhado, inclusive, essa perspectiva de empreendedorismo, de prosperidade, também com esse olhar para casais que trabalham juntos, né? Conta um pouquinho para a gente como é que é a tua abordagem, essa experiência, inclusive com outros casais que vivenciam essa integração mais forte de vida pessoal, vida profissional, e o que isso tem frutificado e que aprendizados a gente pode trazer para os nossos líderes também nesse sentido de quando a gente tem uma integração muito real e concreta no cotidiano de trabalho e de vida pessoal. Bom, Gília, assim, quem trabalha junto, né, com o marido ou com a esposa, como é o caso do Márcio, sabe que não é fácil também, né? Por um lado, é muito legal a gente ter essa parceria de negócios, a parceria de uma empresa, e por outro lado, a gente tem também outras desvantagens, digamos assim, né? Tem os ganhos e tem as perdas. E aí, dentro disso, durante esses 20 e tantos anos que a gente já está empreendendo junto, a gente já passou por muito perrengue, assim, por muita dificuldade, não só nas questões de decisões do negócio, mas de nosso relacionamento mesmo, de entrar em atrito no escritório e ir para casa bicudo, ou então não entender muito bem uma situação em casa, chegar no escritório e já não querer falar. E assim foram por muito tempo, né? A gente teve vários episódios desse. Hoje, graças a Deus, a gente está muito bem nas questões de resoluções. Foi muito tempo de terapia, de conversa e tudo mais para chegar nisso.
E eu percebo, né, que muitos dos nossos clientes que empreendem em casal, e é muito comum, né, começar com um negócio familiar, às vezes um começa o negócio, quando vê o outro já está trabalhando, ajudando, como foi o caso meu e do Márcio mesmo, né? Então, eu já atendi aqui no escritório, presencialmente, via internet, muitos casais que empreendem juntos e têm dificuldades não só no relacionamento, também na tomada de decisões, e as questões financeiras, elas vão se misturando aí dentro disso tudo. O dinheiro é nosso, o dinheiro é da empresa, o dinheiro é para dar para as crianças, e aí fica aquela confusão ali nesse campo entre casal, entre empresa, entre dinheiro, entre a família, entra tudo nisso aí, né? Então, o meu trabalho hoje, dentro dessa perspectiva de casal que empreende junto, é muito a mudança de mentalidade para a prosperidade, né? De virar essa chave para que esse relacionamento possa ser próspero. Quando eu falo em relacionamento próspero, entra a questão do amor conjugal, entra a questão de uma família bem formada, entra a questão da felicidade e entra também a questão de um relacionamento tendo um negócio junto, né? Essa empresa também precisa ser próspera, precisa pagar suas contas com qualidade, precisa ser uma empresa lucrativa, para que esse ambiente familiar também usufrua daquilo que a empresa está proporcionando nesse momento para aquela família. Então, não faz sentido esse casal empreender junto e os objetivos serem somente os da empresa. Não faz sentido essa empresa não atender os objetivos familiares ou do casal. Então, é muito dentro disso essa perspectiva do meu trabalho, claro, ensinando também organização financeira, a mexer nessa parte dos números também, como expertise aí da contadora que sou. Excelente. A gente vê, na verdade, que isso é um reflexo muito claro de um movimento que existe na história da humanidade mesmo, né? A gente vem de uma história em que estamos sendo conduzidos por uma racionalidade instrumental, né? E essa racionalidade instrumental separando todos os aspectos de vida. A gente vê nas empresas isso se reflete com uma separação muito rígida entre as áreas, na indústria de uma maneira muito clara a questão das linhas de montagem em si, e também na parte de ensino, o ensino com a compartimentação da ciência, e que hoje a gente está caminhando no sentido de integrar novamente o conhecimento, com um olhar mais amplo sobre o todo, né? E nas empresas um arejamento, uma oxigenação também das áreas, de fato tendo as pessoas interagindo em diferentes áreas, contribuindo umas com as outras, mesmo ainda existindo as delimitações, as responsabilidades, cada líder olhando para um aspecto do negócio, mas com muito mais integração e uma visão do todo, né? Uma visão mais una. Então, nesse sentido também, aquela dicotomia, aquela visão dual entre vida profissional, uma coisa, vida pessoal, outra coisa, como tão distantes, tão separadas, já não faz mais sentido, né? Quanto mais a gente percebe que quando eu aprendo algo para o trabalho, quando um desafio profissional me faz desenvolver habilidades e competências, me expandir como ser humano, eu também levo esse aprendizado para a vida pessoal. E a mesma coisa, quando eu aprendo em função dos desafios de vida, eu também agrego valor no trabalho. Eu lembro que para mim foi muito significativo a aprendizagem quando me tornei mãe, né? Quando a gente se torna mãe, a gente naturalmente expande todas as nossas percepções e necessariamente amplia competências. E aí eu lembro que o ganho em termos de flexibilidade, de aprender a lidar com o imprevisto, né? Porque por mais que a gente tenha uma conduta planejada, tentando ter algumas coisas definidas, a maternidade nos traz o desafio de lidar com o novo, com o inesperado, todos os dias. E isso, um trabalho, me trouxe essa percepção, a perspicácia de lidar com imprevistos e me agregou muito no sentido profissional. Então, nesse sentido, eu queria perguntar para vocês o que vocês têm apreendido na empresa, no trabalho, e que gera valor para a vida fora do trabalho, e o contrário também. O que tem aprendido ao longo da vida, algo que foi muito marcante, que trouxe valor para o trabalho? Eu acho que o trabalho traz muito o trabalhar em equipe, né? Então, como a gente é uma equipe grande, né? Então, a colaboração fica muito forte, né? Entre um ajudar o outro, né? Ajudar nossos clientes também, eu acho que isso também traz a colaboração, né? Às vezes tu não tem conhecimento de certa coisa, mas tu vai atrás, né?
busca para poder ajudar o teu cliente, né? Então, acho que são vários fatores positivos, né, que o trabalho em conjunto pode trazer, né? Como a Marlise falou, realmente casal trabalhar junto é desafiante, né? É um desafiante, mas também a gente também aprende bastante coisa junto, né? Então, a gente também leva coisas boas da empresa para casa, né? Eu acho que a questão, tu perguntaste também a questão de trazer coisas de casa para a empresa, né? Eu acredito que a gente acaba aprendendo muito, principalmente com os filhos, com as crianças, e um dos aprendizados, por exemplo, é a questão da coragem, né? O Márcio ainda há pouco falou sobre quando nasceu o Matheus, a gente tomou essa decisão junto de ele vir trabalhar aqui no escritório, né? De ser realmente sócio presente durante todo o horário de trabalho, de se dedicar integralmente. E eu acredito que quando a gente tem filhos, né, quando a gente tem essa responsabilidade lá em casa, a gente transfere um pouco disso também para a empresa, né, de se sentir responsável, de observar também as pessoas que estão conosco aqui, das responsabilidades que tem. Então, essa coragem que muitas vezes a gente tem com o filho, né, com a filha de, a gente sabe que a gente é o responsável por eles, né, então a gente assume uma postura de liderança também dentro de casa. E isso automaticamente no trabalho a gente acaba sendo líder também, né? E se a gente aprende uma competência nova aqui no trabalho, também a gente leva para casa e ajuda de uma certa forma também as nossas crianças. Aqui em casa, principalmente, eu acho que a questão financeira eles são super bem resolvidos. O Matheus já se vira financeiramente, já não precisa mais de mesada, já está com 18 anos, né? 18 anos que o Márcio está aqui no escritório, então. A Manu também tem os seus objetivos financeiros, então acho que isso é uma troca também da nossa profissão enquanto contadores, né, enquanto pessoas que ajudam outras pessoas a prosperar, ajudar também pelo menos os da nossa casa, né, a estarem mais conscientes aí da vida financeira. Acho formar já pessoas preparadas, né, para esse mundo que na verdade dá tantas oportunidades e prosperidade, mas para isso precisa ter já uma linha condutora que permita aproveitar as oportunidades e também gerar prosperidade para o entorno, né? Para as pessoas, para os grupos nos quais participam, né? Legal. Exatamente. E falando em liderança, que a Marlise comentou, né, que na verdade a gente exerce a liderança assim em casa, na família, nessa formação de pessoas, que a formação dos filhos é uma das principais funções de um líder, né? Entendendo o líder, qualquer ser humano que está formando pessoas para atuar num contexto mais amplo. Então, a nossa responsabilidade de já formar pessoas com uma visão coletiva, de olhar para o todo, de gerar contribuição, de estar a serviço do mundo, já começa nesse momento, nesse instante. E aí, quando a gente traz para a empresa, a gente sabe que os valores, quando a gente fala em cultura organizacional, os valores, eles dão a direção, dão um guia de como se conduzir na tomada de decisão e nas ações cotidianas da empresa. E nesse sentido, como é que vocês percebem a questão como sócios da empresa, desde lá do início? Porque é muito comum, quando as empresas se formam, os valores da empresa, eles tendem a coincidir com valores do que realmente importa para aquelas pessoas que são as primeiras pessoas da empresa, né? Não só os fundadores, mas os primeiros líderes, os primeiros colaboradores que vêm fazer parte, eles acabam, digamos, emprestando os seus valores pessoais de percepção de vida para o trabalho. Hoje, como é que vocês entendem que os valores pessoais estão ajudando vocês na tomada de decisão nos negócios e sendo valores, de fato, corporativos? Bom, eu entendo que é intrínseco, né? Parece que a alma da empresa já respira um pouco nosso, né? Já respira um pouco dos nossos próprios valores. Hoje nós não estamos sozinhos na sociedade. A Thalita virou nossa sócia no ano passado como administradora, e nesse ano agora de 2020, o Valdemiro e a Marcela, que são 2 técnicos profissionais, também viraram nossos sócios. Então, eu acredito que esses valores, eles também vão se misturando com valores de outras pessoas, né? Mas inicialmente que eu quero compartilhar sobre isso, né, é que bem lá no comecinho do escritório, a gente passou por uma fase que a gente precisava definir, ainda era muito pequenininho, sem muita noção administrativa, empresarial, e a gente precisava definir os valores da empresa.
E aí, o que a gente fez na época foi para a internet, acho que nem tinha Google, né, para pesquisar um pouco do que as pessoas colocavam como valores, e a gente tinha lá uma lista de 8, 9 valores, que eu não sei nem de onde que saiu aquilo, né, só estava ali num quadrinho, tinha porque a gente participou de um programa de qualidade há uns anos atrás, e precisava preencher aquilo, e a gente preencheu de qualquer jeito. E faz alguns anos, eu acho que faz uns 5 anos ou 4 anos, que nós realmente apuramos os valores empresariais. E foi numa reunião muito legal aqui no escritório com toda a nossa equipe, né, onde a gente começou a perceber o que realmente a gente era bom, né, e o que o nosso serviço transparecia e passava para as outras pessoas. E aí a gente fez uma lista enorme com todos os valores que cada um foi citando, né, acho que eram 20 valores, mais ou menos, e o Márcio liderou, então, uma super competição para a gente pensar ali de acordo com uma tabela de jogo de futebol, eu nem sei de onde que ele tirou aquilo, né, mas era uma somatória enorme, até hoje a gente tem foto disso, né, porque era um quadro gigante com muitos números, e ali, então, nasceu os nossos valores empresariais, na verdade, não nasceu os valores, mas ele foi evidenciado aquilo que a gente sempre acreditou, né, então ele já estava aqui dentro da empresa, a gente só trouxe para fora, né, visivelmente, com palavras, aquilo que a gente já acreditava. E o mais interessante é que quando a gente terminou aquela votação, a gente olhou aquilo ali, né? Eu olhei e pensei assim, nossa, mas isso é muito, muito eu, né? É muito nós, é muito a gente, né? Então tinha a organização é um dos nossos valores, então a organização, o comprometimento, o Márcio falou ainda há pouco sobre comprometimento, né? De quanto a gente se compromete com o outro, seja com o cliente, seja com o colaborador, então tem comprometimento também, tem inovação, tem várias questões ali de valores que são nossos. Então, acredito que a nossa alma, a gente misturou aqui com as questões empresariais e faz parte, então, desse nosso processo empresarial estar totalmente alinhado com também quem nós somos enquanto pessoas, né? E, claro, que vamos sendo reconstruídos, chegando outras pessoas dentro disso. Então, acho que essa movimentação faz parte. É importante esse teu comentário que, na verdade, vocês foram evidenciar o que já estava presente, né? E aí, quando a gente fala em conhecimento, é isso, a gente tem o conhecimento explícito, que é aquilo que a gente consegue expressar, enfim, coloca como valores declarados, manifesto de cultura, tem o conhecimento tácito, e mais abaixo ainda, numa linha de mais profundidade, digamos, a fonte, aquilo que ainda não está em palavras, a gente às vezes não consegue, mesmo para nós mesmos, definir com palavras, mas está presente na alma, né? E hoje em dia, esse olhar para a fonte está muito intenso, é uma das características desse movimento de transformação que a gente está vivendo. As empresas saíram do foco que era na parte final da cadeia produtiva, digamos, né, muito foco só nas entregas dos produtos, passaram um tempo olhando muito para o meio da cadeia, que é olhar, aí entrou os processos de engenharia, qualidade total, ou seja, olhar para os processos com muita ênfase, e agora a gente tem um movimento que é olhar para a fonte. E nesse olhar para a fonte, entra muito a questão dos líderes mesmo, dos fundadores, daqueles que conduzem os negócios, e olhar no sentido de perceber de que lugar, de que parte de mim surge essa moção para que esse negócio flua com essas características, né? E aí um olhar de muito mundo interior, e essa expressão desse mundo interior, desses sentimentos e verdades da alma, se expressando numa ação prática, numa entrega, numa atividade propriamente dita, né? E por que isso é tão importante, essa visão de que a Marlise está trazendo, de que somos né, no trabalho, fora do trabalho, no momento em que a gente está vivendo uma crise, no sentido disso que o coronavírus trouxe, né, do Covid-19, em que muitos líderes estão precisando tomar decisões difíceis de fato, né? A gente está num momento em que existe, em todas as áreas, as atividades econômicas, perdas muito reais e concretas. Como que esse olhar interior e partir das nossas ações com base em valores muito sólidos pode ajudar a pelo menos ser mais assertivo na tomada de decisão? Então, eu queria perguntar para o Márcio um pouco da tua visão, Márcio, ao mesmo tempo esse olhar muito quantitativo, né, de contador, mas como que os valores, essa percepção do que, de fato, em essência, faz a diferença na vida
de uma empresa, na relação com os clientes, com os fornecedores? Como que isso pode contribuir para a tomada de decisão de um líder num momento difícil como a gente vive hoje? Então, realmente é um momento bem difícil que a gente está passando, né? E eu acho que aí tu resgata tudo que tu já passou, né? De fé, né? De histórico, né? Que a tua empresa teve, né? Então, são momentos que tem que ser resgatados, né? É claro que tem que ter um controle também, né? Da tua empresa, do teu financeiro, né? E em cima disso, né, em cima de números, tu tem que tomar as decisões, né? Então, é um momento que não dá para deixar para amanhã, né? Então, são decisões que tu tem que tomar, né? E que às vezes é muito rápido, né? Então, realmente puxando os teus valores, né? O histórico que tu tem, né? E centrado, né? Claro, mas tem que tomar decisão. Isso é importante, assim, essa questão de quando a gente fala numa liderança humanizada, numa liderança que percebe cada colaborador como uma pessoa, com um conjunto, enfim, de características, valores, a gente também não está reduzindo isso a um líder bonzinho, né? Por quê? Porque, na verdade, para a gente viver no mundo com coragem, a gente precisa, sim, tomar decisões necessárias, né? Pensando, sim, inclusive, no longo prazo, na sustentabilidade do negócio, olhando para todos os impactos que tem, né? Então, no início dessa quarentena, a gente percebeu, eu acho que dois lados, duas correntes de pensamento. Uma corrente de pensamento ainda muito fragmentada, no sentido de eu preciso fazer o que é necessário para a minha empresa sobreviver, ponto. Ou seja, inclusive com orientações de, já na primeira semana, cortar pagamentos de fornecedores, ter ações muito incisivas que olhasse simplesmente para a saúde financeira da sua própria empresa. E outras correntes, mais uma visão mais contemporânea, que pensa e percebe o todo no sentido de, sim, meus clientes estão sendo impactados e às vezes vai ser necessário rever contratos com eles para que eles possam dar conta daquilo que for possível e eu poder ajudá-los nesse momento, né, mantendo também as minhas necessidades operacionais. Sim, os meus fornecedores também estão sendo afetados, eu estou sendo afetado, como eu posso negociar com o meu fornecedor para que eu possa diminuir um pouco aquilo que está sobre mim nesse momento, para que todos nós possamos ter perdas reduzidas, mas juntos possamos sair desse movimento e nos mantermos vivos e aí termos forças para continuar prosperando, né? Mas olhando para a cadeia produtiva como um todo. Então, essa questão é bem interessante, de que quando a gente olha para o todo, a gente consegue tomar decisões que são sistemicamente mais consistentes, né? E que trazem uma visão futura de prosperidade. Então, nesse sentido, o que Marlise, no teu conceito de prosperidade, eu vejo que vocês colocam também no próprio negócio, contabilizando negócios sustentáveis, né? Como é que é essa visão, olhando para toda a cadeia da qual a empresa faz parte? É bem dentro disso que tu falaste, né, Shirley, que a primeira semana, assim, que deu fechamento, Covid e toda essa história, a gente ficou muito preocupado realmente com esse todo, né, como que a gente poderia ajudar de uma forma eficaz os nossos clientes, sabendo que também eles tiveram uma redução de faturamento, que não vão conseguir honrar com os honorários que a gente já estava habitualmente acostumados a cobrar, né, então o Márcio fez uma tabela diferenciada e tudo mais para esse período de Covid, e a partir daí começa também um planejamento estratégico financeiro, né, onde a gente olha para aquilo que possivelmente seria um cenário ruim, né, e um cenário mais promissor, mais próspero, e, por outro lado, entender também que a gente tem fornecedores que podem negociar conosco. Infelizmente, nesse período, nós vimos muitas empresas não tendo um retorno próspero dos seus fornecedores. Então, tiveram algumas empresas retornando para a gente, dizendo, nossa, como assim que o proprietário do imóvel que nós estamos está vendo que a gente está fechado já há tantos dias e não deu nenhuma redução de aluguel? Então, é uma percepção que falta, né? A gente vê que algumas pessoas ou alguns negócios, eles simplesmente travam essa questão de fluidez de prosperidade. Porque se a gente acredita que todo mundo vai abaixar um pouquinho agora, mas para daqui a pouco fluir novamente de uma maneira concreta,
ok, está todo mundo dentro dessa prosperidade, né? Por mais que agora diminua um pouquinho mais o meu faturamento, por mais que agora a minha empresa esteja um pouquinho mais lenta, a gente vai conseguir passar pela crise juntos, né? E plantar, semear essa prosperidade lá na frente. Agora, se a gente fica preso nesse fluxo de escassez e de que não, o meu não pode faltar, se tu quiser, paga uma maneira cheia, senão eu não te atendo, aí realmente a gente quebra esse fluxo e essa esperança. Não seria nenhuma utopia de esperança utópica e imaginativa, mas sim seria uma prosperidade para todos os negócios. Né? Então, se está todo mundo no mesmo barco, ok, estamos todos no mesmo barco, vamos continuar a atender, mesmo que seja de uma maneira talvez um pouco com menos retorno financeiro, mas é o momento de se ajudar. Eu acredito nessa prosperidade, na prosperidade em que toda essa cadeia se ajuda, se junta para se tornar mais forte e conseguir lidar com essa crise. Ótimo. E bem nessa visão, né, em que é algo, uma situação que aconteceu, uma situação totalmente inesperada, pela qual a gente realmente não estava preparado, né? E assim, ó, e aí, quando a gente fala nisso, que a gente cada vez mais as mudanças têm sido mais rápidas, mais intensas, exigindo uma tomada de decisão rápida, uma flexibilidade, uma adaptação ao cenário, né, das empresas, e as pessoas como um todo no seu movimento de vida está se adaptando com agilidade. E aí a gente traz um pouquinho assim da perspectiva que o Otto Schermer traz em relação à teoria U, que é a gente trabalhar um pouquinho mais a perspectiva de mente aberta, ou seja, sair um pouco daquelas paradigmas muito fixos que a gente tem, ampliar, olhar um pouco mais longe e perceber os elementos que estão chegando e que não estavam presentes e exigem de nós um olhar mais apurado, mais sensível e, de fato, disposto a reconhecer o novo. Aí, descendo um pouquinho nessa linha do U, né, a gente fala em coração aberto, e esse coração aberto é, de fato, uma conexão maior com os próprios sentimentos, as emoções, e de uma maneira muito mais clara a questão da intuição, né? Que a gente sair da questão só do aprendizado voltado para aquilo que já aconteceu no passado, ou seja, um tempo atrás, a gente poderia nortear todo o nosso planejamento com base nos históricos, né? Como foi assim, foi isso na última década, nos últimos anos, e a gente poder ter um plano que fosse, de certa maneira, estável, previsível para o futuro. Hoje, a gente não tem mais como contar somente com o passado. E aí, a gente desce mais um pouquinho nesse U e fala no vontade aberta, ou seja, uma vontade de ação que esteja conectada àquilo que está emergindo, que é novo, que está surgindo, que é uma conexão com o futuro. E aí, assim, nas empresas de tecnologia, essa abordagem, ela está sendo colocada em prática de uma certa maneira até com muita fluidez, no sentido das empresas testarem novos produtos, experimentarem o novo através da prototipagem e colocar em ação algo que não tem uma referência tão sólida no passado. Mas quando a gente vai para outros setores da economia, como a indústria, ou mesmo, no caso, o setor contábil, que tem um embasamento muito focado em históricos, né? Eu queria ver com vocês, assim, ó, como que essa abordagem de aprender não só com o passado, mas também estar presente, olhando para as situações que emergem e buscar aprender com o futuro que se apresenta, é possível também nesses outros segmentos. Em relação às pessoas, como lidar com as pessoas no dia a dia da empresa, seria um dos caminhos para a gente poder também aprender com o futuro que emerge? Então, o nosso setor também é um setor muito dinâmico, né? Onde surge coisas novas todo dia, né? Trabalhamos muito com informática também, né? Então, todo dia tem novidade, questão de legislação. Nós já estávamos nos preparando para a questão de programas em nuvens, só que estávamos deixando sempre para o amanhã, né? Com a questão dessa pandemia, foi algo de 2 dias, tivemos que aprontar coisas que a gente já estava planejando há mais de um ano, né? Então, realmente foi tudo muito rápido, mas tivemos que nos dar conta, né? Numa quarta, saiu um decreto do governador que ia estar tudo fechado no dia seguinte, né? Nós tínhamos só apenas nosso servidor que estava na nuvem, mas o programa de contabilidade era tudo no servidor local, né?
Então, em 2 dias, tivemos que aprontar tudo em nuvem, né, o sistema em nuvem da contabilidade, folha de pagamento, mas na segunda-feira a gente já estava conseguindo trabalhar. Mas é algo que a gente estava deixando para amanhã, né? E sendo que em 2 dias, por causa de uma pandemia, a gente conseguiu, a gente tomou essa decisão porque era obrigado, né? Então, é assim, né, nos nossos negócios. A gente vai, tem um olho no futuro, mas não, é mais confortável estar assim, né? Mas precisa algo desse sentido para poder acelerar, né? E com certeza, após a gente sair dessa pandemia, muita coisa vai estar acelerada, né? Historiadores já falam que exatamente são momentos assim que acelera muito, né, a humanidade, né? E a gente tem que sempre estar pronto realmente para amanhã a gente não pode ficar preso só na segurança, né? A gente tem que estar olhando sempre para frente. E nesse sentido, é isso que o Márcio trouxe, inclusive, dessa agilidade para tudo estar operando e funcionando, home office, enfim, né, que a distância seja tudo viável. Como é que tu vê, Marlise, essa questão de essa experiência de trabalho remoto que as empresas estão tendo que viver de uma maneira muito rápida, sendo que a maioria das empresas ainda não tinha uma política, uma sistemática para fazer isso. Muitas pessoas desejavam vivenciar, pelo menos uma vez por semana, né, o home office, poder ficar em casa. Até ontem eu estava conversando com uma amiga em comum nossa, inclusive, a Tamara, que estava dizendo o quanto está sendo maravilhoso esse período de estar trabalhando em casa, dar conta do trabalho e poder conviver mais com os filhos, poder ter uma vida mais plena, né? Vocês acreditam que essa experiência que foi forçada, mas agilizou esse nosso movimento transformador, vai se concretizar depois no futuro como uma regulamentação, digamos assim, uma prática mais consistente das empresas de manter o home office, mesmo que não seja todo dia, é claro, mas manter como uma prática possível nas empresas? Olha, Shirley, eu acredito que sim, né? Eu acho que eu sempre fui aqui do escritório a mais teimosa de inovação, assim, de querer trazer para ontem todas as novidades que tem. Então, sempre que eu ia num congresso ou assistir uma palestra de alguém que dizia que o escritório já estava digital, eu vinha apavorada para cá, né? Eu dizia, não, mas a gente tem que ir para o digital, porque está todo mundo no digital, que não sei o que, isso vai dar mais produtividade, e o Márcio sempre foi super resistente a isso. Ele foi um dos últimos a ser convencidos aqui no escritório que a gente poderia digitalizar um pouco mais todas as situações. Ele foi aquele que ficava o pé no chão, dizendo, não, isso não vai dar certo, porque a gente tem cliente que não vai se adaptar e por aí vai, né? Então, a gente teve aí alguns perrengues há 2 anos atrás, eu acho, 1 ano atrás, de tentar convencê-lo, né? Eu e a Thalita, minha sócia, a gente dizia, não, será que um dia ele se convence? E até que ele se convenceu e aceitou algumas mudanças que a gente planejou para começo desse ano, agora de 2020, né? Fazia parte desse planejamento. Só que essa mudança, ela veio como um trator derrubando tudo, né? Então, a pandemia chegou e a gente teve que acelerar, e como o Márcio falou, foi 2 dias para a gente conseguir colocar em prática um planejamento de mais de 1 ano, né? Então, a gente planejava, botava uma ação, aí planejava, botava 2 ações e assim ia. E, de repente, com a pandemia, a gente colocou todas as ações que já faziam parte de um planejamento em prática, de uma maneira rápida e assertiva. O que eu vejo dentro disso, né? Dentro do mercado contábil, eu estou em alguns grupos de WhatsApp, participo de algumas associações e tudo mais dentro do mercado, e eu percebi, e assim, isso me afligiu muito depois da primeira semana em que a gente já estava trabalhando de uma maneira excelente online, né? Todo mundo conectado, cada um na sua casa, e muitos escritórios pedindo, por favor, para o governo do estado liberar, porque eles precisavam trabalhar. E eu ficava, opa, peraí, como assim, né? Não estão trabalhando ainda, né? A gente estava 1000 por hora ajudando os clientes de todas as formas, e eles não estavam conseguindo nem entrar dentro dos estabelecimentos contábeis. Então, eu vi que ali, esse planejamento de 1 ano, que foi feito em 2 dias, né, já valeu muito a pena todo o fato da gente ter estudado muito essa questão antes de ter implantado. Por outro lado, né, uma questão que eu acho que é interessante a gente colocar aqui é que a gente ficou aí por 2 semanas, mais ou menos, se adaptando, né? Então, entendendo como que os nossos colaboradores estavam fazendo nas suas casas. Porque alguns deles nos deram feedback, por exemplo, de, puxa vida, aqui em casa eu não tenho um lugar específico para trabalho, não consigo me concentrar muito bem, tenho barulho em casa, né? Então, a gente precisou pensar, né, em formas de ajudá-los
a se adequar com relação a isso. E somente essa semana que a gente elaborou, então assim, já foram 3 semanas, né? E nessa terceira semana que a gente sentou com eles, estabeleceu métodos de trabalho, né? Fez plano de ação semanal para a gente conseguir acompanhar tudo de uma maneira online. Então, as mudanças também, às vezes, elas têm, parece que um delay até a gente conseguir pegar aquilo que realmente precisa de ajuda e até conseguir identificar esse problema, né? Foram 2 anos até implantar em 2 dias de planejamento e mais 2 semanas de delay para entender aquilo que estava sendo falho no processo. Então, eu acredito que são aprendizados que a gente não teria se não tivesse a pandemia, né? Alguns colaboradores também tiveram que levar uma tela aqui do escritório, tiveram que levar computador, cadeira. Né? Cadeira. Alguns colaboradores estão trabalhando na sala, né? Então, são tudo situações, né, que é urgência, né, que é uma situação extrema, né, mas cada um tem que se adaptar, né? E por causa disso também que a gente entrou com um plano de realmente dar um apoio para o colaborador nesse momento para ele poder ser mais produtivo, né? Então, aí veio a ideia, então a gente passou por 2 semanas com outras situações para ajudar o cliente, agora a gente vai fazer uma ação para ajudar nosso colaborador, né? Então, foi tudo muito rápido, né? E é essa questão da aprendizagem no caminho, né? A gente vai vivenciando, praticando e aprendendo, e esse é um ciclo, um processo contínuo, né? E muito rico, na verdade, porque quando a gente vê com esse olhar de a grande oportunidade que essa dificuldade trouxe, né? Coisas que, na verdade, estão sendo aceleradas de uma maneira a gerar ganhos que vão ficar. Então, nesse aspecto de quem é gestor, quem está liderando uma empresa, também e aprendendo novos mecanismos de dar fluidez, fluxo e produtividade, de como também, por exemplo, inclusive se comunicar de maneira assertiva com os colaboradores nesse momento, né? Então, a comunicação, que sempre foi central, nesse momento ainda acaba tendo um papel ainda mais significativo, porque quando se tem clareza de qual a expectativa que se tem em relação ao trabalho, do que é prioridade, né? Quais são as entregas que estão me pedindo, o colaborador consegue focar a sua energia com muito mais facilidade quando ele tem esses indicadores, enfim, claros, bem comunicados. E o acompanhamento também, né? Esse follow-up constante, como é que vai ser o nosso processo de estar entendendo se as coisas estão fluindo, como é que eu vou dar um feedback para um colaborador que não está presencialmente comigo, mas que precisa entender se a forma como ele está atuando está gerando o resultado que a gente espera, como é que eu vou também acompanhar o meu colaborador no sentido de ver o contexto de vida dele, se ele está, isso que vocês comentaram, né, em relação a alguns têm uma realidade mais delicada, enfim, que não tem um espaço físico apropriado, ou tem barulho, como é que eu vou ajudá-lo, inclusive nesse sentido, a estar bem emocionalmente, a adequar suas necessidades de vida, de família, para que possa estar inteiro no trabalho, produzindo, e também se sentindo amparado, né, de que não está sozinho nesse processo. E aí todos esses aspectos ganham uma nova roupagem, né? Como fazer tudo isso que o líder precisa fazer, né? Comunicar e acompanhar todo o processo, mas de uma maneira nova. É um meio novo de colocar em prática aquilo que já era necessário, né? Então é um aprendizado para todos os níveis da empresa, e isso acaba nos fazendo sair da zona de conforto, isso que o Márcio colocou, de que, sim, às vezes a gente olha para uma necessidade, mas quando ela não está latente, não está fervendo ali, a gente acaba ficando um pouco mais na zona de conforto. Quando a situação exige que a gente se mova, a gente se move. Então é muito legal ver esse fluxo, porque isso, assim como acontece com os sócios de uma empresa, acontece com o colaborador em qualquer nível que ele esteja, né? Mesmo um estagiário, ou um líder de equipe, um coordenador. Então, quando a gente consegue reconhecer em nós mesmos a nossa tendência natural, humana, de estar numa zona de conforto, e temos que nos estimular a sair dela, inovar, a gente consegue também olhar para aquele outro colaborador, independente da fase da carreira que ele está, entender que ele também tem esse mesmo mecanismo interno, e a gente pode ajudá-lo a fazer esse movimento de uma maneira mais rápida, e se ele perceber os benefícios que isso traz, né? Se ele perceber que faz sentido, de que vale a pena fazer esse movimento, né? Exato. É interessante isso que tu falas, que esses dias, acho que foi semana passada, ou retrasada, né, teve uma amiga minha que é dona também de um outro escritório,
e ela compartilhou conosco num grupo de contadoras que nós temos aqui em Santa Catarina, um print da tela de uma funcionária dela, né, que já estava trabalhando na empresa, perto de aposentar, já há 20 e tantos anos de empresa, e ela mandou um depoimento para ela, dizendo que ela tinha tido muita resistência de trabalhar em casa, que ela sempre gostou de trabalhar na sede, né, desse escritório contábil, e que na primeira semana ela odiou o trabalho de casa, fez de tudo para voltar, e quando viu que não dava mesmo, aí ela se rendeu, e na segunda semana ela já estava gostando desse movimento. Então, acho que isso deve ter acontecido também com vários colaboradores, né? De alguns, claro, como tu falaste ainda há pouco, sempre tiveram o sonho de trabalhar em casa, de, quem sabe agora dá certo, então estão experimentando. E eu acho que nesse momento muitos vão se experimentar, dizer que amam, que gostam, perceber isso que gostam, e outros vão perceber que não, que fluem mais dentro de uma empresa, dentro do do espaço físico empresarial. E enquanto líder, eu acho que a gente tem que ter a clareza. Eu ouvi uma frase essa semana de alguém que eu ouvi na internet falando sobre isso, que a gente está como que trocando o pneu do carro com o carro andando, né? Então, a gente tem que fazer tudo com o carro em movimento e ainda trocar o pneu, tomando decisões rápidas. Ao mesmo tempo em que, falando da zona de conforto que tu trouxeste, por muito tempo eu acho que nós estávamos aqui, enquanto empresa, numa zona de conforto. A gente crescia de uma maneira devagar, mas estava super confortável. Tinha o faturamento todos os meses, tinha prolabore para todo mundo, tinha salário, financeiramente falando, estávamos num conforto aqui empresarial. Só que a gente sabe que na zona de conforto não tem crescimento, né? Então, o crescimento ele é muito devagar, ele é muito lento, e de repente, quando a gente sai dessa zona de conforto e entra na zona de crescimento, a gente se sente desconfortável. Talvez nesse momento a gente já esteja um pouco mais confortável com a situação do desconforto, entende? De estar vivendo a pandemia para nós é desconfortável, mas já estamos meio que habituados e entendendo que não, é hora de crescer e de investir em tecnologia, de aprender coisas novas, e tá tudo certo. E nesse processo de aprendizagem, né, a gente consegue também ver aquilo que permanece, ou seja, aquelas coisas essenciais que ficam, que têm valor e que são nosso motor interno e que fazem com que a gente consiga ter essa coragem, essa força de expansão na hora que o ambiente nos demanda, né? Então, nesse sentido, né, olhando para o ambiente e também nos conectando com a nossa essência interior, aquilo que nos faz ser presença no mundo, alinhado com o nosso centro, com os nossos valores. Eu queria perguntar para vocês, nessa construção de um mundo novo que a gente fala, né? Se líderes de um novo mundo, o que vocês entendem ser essencial para mover os líderes que estão, todos nós, nesse processo de construção de um mundo no qual a gente se sinta mais pleno, mais feliz, mais realizado? Qual seria, na tua perspectiva, Márcio, o principal motor para a gente construir esse novo mundo? Aquilo que faz sentido, que importa e que vai agregar valor? Bem, eu acho que realmente estar atento ao novo, o que está acontecendo, né? Eu acho que tomar decisões, a ação, né? Eu acho que isso é importante, né? Tu não pode se omitir, né? Então tem que fazer, né? Surgiu o problema, tu tem que estar atento e tem que fazer. Eu acho que isso é importante, né? Eu acho que nunca esquecendo dos teus valores, né? Eu acho também, uma coisa que não foi colocada aqui, tem que estar bem contigo, né? Eu acho que um líder, né? Ele tem que estar bem consigo mesmo, né? Questão de alimentação saudável, né? Praticar exercício físico, isso tudo vai ajudar, né? Ele a gerir, né? As dificuldades do dia a dia. Ótimo, é bem isso, né? A gente cuida de nós, a gente está mais apto a também cuidar do nosso negócio e das pessoas que fazem parte dele, né? Obrigada, Márcio. E Marlise, na tua perspectiva, já também contemplando a tua visão de prosperidade, enfim, como empreendedora, como mulher, como mãe, o que é aquilo que é essencial para que a gente construa um novo mundo mais próspero, mais feliz para todos nós? Eu acredito que essa leitura dos valores pessoais, né, de estar realmente fundamentado naquilo que a gente acredita, ela é essencial para essa liderança do novo mundo. E principalmente essa questão de estar conectado com uma mente próspera, um coração que reflete a abundância, que sabe
que tem um Deus generoso, que aceita, né, e que nos dá tudo em abundância, acredito que essa conexão com algo maior, né, a fé, enfim, pode ser Deus, pode ser aquilo que as pessoas acreditam, mas para mim essa conexão com algo superior também faz muito sentido para que a gente consiga liderar as nossas empresas sabendo que somos humanos, somos pequenos e que precisamos nos ajudar a todo momento. Isso faz parte, claro, dos nossos valores pessoais e isso transfere também para o nosso negócio. O Márcio falou, e eu concordo muito com ele, que a gente tem que estar muito bem consigo mesmo, né? E a partir desse bem consigo e na visão de prosperidade que eu acredito, entra a questão de estar saudável, né? De estar pleno, de estar feliz na maior parte das áreas que a gente tem na vida pessoal e, consequentemente, dentro dos negócios, na vida profissional também. Então, essa felicidade, ela entra nos dois sentidos, e quando eu estou me sentindo feliz dentro desses caminhos, dentro desses cenários, é sinal de que eu estou nesse caminho de prosperidade. Então, para mim, o maior sinal de tudo, de que os líderes estão realmente adequados, é a questão de felicidade na maior parte das áreas possíveis. Obrigada, Marlise. A Marlise trouxe essa visão também de espiritualidade, né, que hoje cada vez mais as empresas estão se abrindo para essa perspectiva, nesse entendimento de que fazemos parte de algo maior, como ser humano, e assim também as nossas empresas, e que nesse sentido, quanto mais estarmos nos conectando no sentido de servir a esse todo, entendendo que, sim, servindo, vamos também estar recebendo, né, esse fluxo contínuo de dar e receber, porque aquilo que a gente entrega com amor, com qualidade, também vai fazer com que a gente usufrua no mundo essa mesma beleza, essa mesma força viva de amor e de paz, enfim. Esse sentido, cada vez mais a gente percebe que está sendo trazido desse universo do mundo interior do líder para o mundo dos negócios, e assim a gente criando um ambiente coletivamente mais rico, mais próspero, mais saudável, né? Olhando para a nossa inteireza como corpo, como mente, como saúde física, emocional, e também essa nutrição contínua do nosso eu interior, através da fé que cada um cultiva, mas com um sentido muito claro de que somos muito maior do que, às vezes, o nosso olhar pode simplesmente ver e manifestar, né? Então, essa espiritualidade, essa força presente cada vez mais nos líderes e nas empresas, é algo que faz com que a gente, de fato, confie que esse momento que a gente está vivenciando é um momento de transição para uma edificação de uma coletividade muito mais plena, mais feliz e mais próspera. Então, nesse sentido, agradeço muito, Márcio, Marlise, por trazerem essa experiência pessoal e profissional de vocês tão inteira, né? Tão viva, e compartilhar também essa questão de todas as dificuldades que a gente está vivendo nesse momento de transição, que não é fácil, mas que nos gera, nos coloca em movimento e nos eleva de alguma maneira, nos edifica e nos torna líderes melhores, pessoas melhores e muito mais aptos a construir um mundo melhor para todos nós, né? É verdade. Obrigada, Shirley, pelo convite, e acredito que esse projeto Líderes de um Novo Mundo tem muito a acrescentar para todas as pessoas que aqui se achegarem, beberem desse conteúdo. Parabéns aí pelo projeto e por essa iniciativa. Obrigado, Shirley, foi um prazer participar do teu programa. Então, realmente, eu acredito, a gente também acredita nisso, que nós vamos sair melhores na hora que terminar isso tudo, né? A gente só vamos crescer. Seguimos todos juntos, nos fortalecendo a cada dia, com a mente aberta, coração aberto e vontade aberta. Até lá!